Olá, ouvintes do Consumo em Pauta. Hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas que pode representar um alívio no seu bolso: a revisão de contratos de empréstimo. Com as altas taxas de juros e a pressão nas contas de muitas famílias, é comum o consumidor perceber que as parcelas de um empréstimo estão se tornando impagáveis. Às vezes, a sensação é que se está pagando mais juros do que deveria. Mas será que isso é verdade? E o que fazer nesses casos? A revisão contratual é um direito previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas precisa ser feita com cautela e orientação profissional. E também vamos falar sobre os riscos das falsas promessas e armadilhas que prometem milagres na renegociação da dívida. E o nosso convidado é o advogado Rafael Guazelli, especialista em direito bancário, econômico e do agronegócio. Ele vai explicar quanto vale a pena questionar judicialmente um contrato, como identificar juros abusivos e onde buscar ajuda de forma segura. O Dr. Rafael já está aqui com a gente online. Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Obrigada por atender aqui a nosso convite para falar de um assunto que é bem espinhoso, né, para o consumidor final. Olá, Ângela. Olá a todos os telespectadores. É um prazer estar participando desse programa aí com vocês. Doutor Rafael, vamos falar já aqui na primeira pergunta, o que leva um consumidor a desconfiar que está pagando juros abusivos num contrato de empréstimo? E quando a gente fala em contrato de empréstimo, a gente está falando também daquele contrato, financiamento do automóvel, financiamento da casa, né? Não só o empréstimo financeiro, mas toda essa gama de produtos que a gente usa financeiramente. Correto, é isso? Sim, quando se trata de empréstimo, primeiro que o contrato de empréstimo ele tem previsão no Código Civil, né? Que pode ser entre particulares ou o mais comum, que é com as instituições financeiras. E dentro das instituições financeiras você tem uma gama, né, um leque de possibilidades que podem variar a modalidade de empréstimo que você está aderindo. Primeiro questão, por exemplo, tem os empréstimos que não têm garantia, tem os empréstimos consignados, tem os empréstimos com garantia, como é tradicional, financiamento de veículos, financiamentos imobiliários, e no ramo do agronegócio também tem vários outros leques de empréstimos, e cada modalidade é muito, digamos assim, é fundamental ter atenção nos valores e nas cláusulas contratuais, para que, como você falou já no início da entrevista, não fique, você não se surpreende. Por exemplo, você contratar lá um empréstimo de R$10.000 e no final você está pagando 40, 50. Esse é um dos pontos cruciais que leva ao consumidor desconfiar e eventualmente querer questionar aí os valores. Mas me tira uma dúvida. O consumidor, na hora que ele vai buscar um empréstimo ou um financiamento para alguma coisa, ele é impulsivo, ele não para pensar no que ele está pagando. Ele quer aquilo, ele precisa daquilo, ele quer aquilo agora, ele não faz nenhum planejamento para isso. Qual a dica que você dá para ele para que ele pare e pense, né? Por que ele precisa parar e pensar antes de fazer esse empréstimo, antes de fazer esse financiamento, para não cair em situações como essa, de repente estar pagando muito mais juros do que seria o correto? O primeiro ponto é ele fazer conta, né? Quanto que ele está, digamos, emprestando, quanto que ele vai receber naquele momento e quanto que ele terá para pagar a longo prazo. E o segundo ponto é se ele vai ter capacidade econômica, né, financeira, para suportar aquele empréstimo. E, além disso, também uma outra dica é ele comparar as ofertas das instituições, porque você tem uma diferenciação na taxa de juros e nas tarifas bancárias entre as próprias instituições financeiras.
Então, como você falou, não é uma decisão que ele vai naquela. Não pode ser impulsivo, ele tem que ter calma antes de decidir se é o melhor negócio para ele ou não. Então, se ele não tiver essa condição, que ele procure um profissional, um consultor financeiro ou até mesmo um advogado que vai analisar as cláusulas contratuais antes de tomar a melhor decisão. Agora, quais são os sinais mais comuns que ele pode identificar que aquele cobrança de juros tá abusivo dentro daquele contrato? Ele não fez nada, na hora da contratação, ele contratou rapidamente, e aí, de repente, ele parou para pensar e falou: opa, peraí, quais são esses sinais mais comuns que ele pode dizer realmente eu estou pagando juros abusivos? Bom, a primeira questão é o valor das parcelas e o prazo do empréstimo. Se eventualmente o prazo do empréstimo for curto e o valor das parcelas for alto a ponto de ser um valor muito maior do que ele emprestou, já é um indício claro de que pode ter alguma abusividade, algum excesso por parte da instituição financeira. Esse é o primeiro ponto que já fica muito claro, né? Daí tem outras questões que daí são mais específicas, que depende de você analisar o contrato mesmo. E outra questão também é a venda casada, que é muito comum. Você vai lá, faz um empréstimo e daí eles já te dão um seguro, já te dão um título Uhum. de capitalização. Isso daí também é uma coisa que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que é outro, digamos, você está pagando a parcela do empréstimo e está pagando mais a parcela do título de capitalização ou do seguro. Isso daí é uma coisa que já é notório que você pode questionar também. Como que ele pode, qual a taxa referencial, né? A taxa assim, de governo, taxa que ele deve se basear para pagar um juros de financiamento ou de um empréstimo? Varia de acordo com a modalidade do empréstimo. Por exemplo, financiamento imobiliário, você vê aí taxas de 7, 8, 9, agora aumentou um pouco, né, por causa da inflação, né? Mas é 7, 8% ao mês, digamos assim, de bancos tradicionais, como Caixa, Banco do Brasil, bancos privados, assim, menos conhecidos, ou cooperativas, que não são tão conhecidas, pode ser um pouco maior. Por isso que é importante a pesquisa, a comparação entre as instituições para você pagar a menor taxa possível. Por exemplo, daí, no caso de financiamento de veículo, varia bastante, Ângela, varia muito. Então, você vai achar financiamento de veículos a 1,5, 1,6 ao mês de taxa de juros, como você pode achar um financiamento de veículo a 3 a 4% ao mês. Por quê? Porque a instituição financeira faz análise de crédito. E se a análise do crédito do consumidor não for boa, então atende a taxa de juros ser maior. Isso é o score, né? Agora, além da taxa É, de juros, ele tem a TR também, né? Tem as variáveis aí de inflação, ou é só a taxa de juros que ele paga? depende do contrato, da Tá, modalidade financeira. Tem contratos que têm a taxa de juros, mais a multa pelo não cumprimento, tem os juros moratórios, porque é os juros que é os juros moratórios? É os juros que você paga quando você atrasa atrasa. a prestação, porque a taxa de juros que a gente está falando anteriormente é a taxa de juros Sim. remuneratórios, que é a taxa de juros que o banco cobra por estar emprestando aquele dinheiro para você. Agora, no caso de você atrasar, daí tem a taxa de juros moratórios, que é 1% ao mês. E, além disso, tem algumas digamos assim, tarifas que, às vezes, eventualmente podem ser cobradas, como comissão de permanência, multa moratória, dependendo da operação, tem comissões que são colocadas no contrato. Então, é um leque muito grande aí, uma variável muito grande de operação para operação.
Eu fiz o financiamento, depois de 2, 3 meses que eu estou pagando, caiu a ficha dizendo, olha, eu estou pagando juros demais. Existe um momento que eu posso começar a considerar uma ação judicial ou buscar alguma ajuda para aquela taxa de juros que eu estou sendo cobrada? Isso pode ser no primeiro mês de pagamento do meu contrato de empréstimo, pode ser no meio do contrato, pode ser no fim. Tem algum limite para isso? Tem algum período que eu tenho que começar a ver isso, que eu posso recorrer? Em regra, não se recomenda você tentar fazer esse questionamento no início da relação contratual. Porque dependendo da situação, você pagou muito pouco do empréstimo, então, eventualmente, vai ser mais complicado de você apontar ali digamos assim, um excesso muito grande para o seu lado. Geralmente, se faz esse questionamento mais para frente. E, além disso, que você tem que avaliar, por exemplo, às vezes o custo que você vai ter para entrar com uma ação revisional, que envolve, digamos, você vai ter que pegar um perito para fazer o recálculo do teu contrato, você vai ter que contratar um jurídico para fazer isso, então você tem que ver qual que é o custo que você faria para fazer esse questionamento. Às vezes o custo pode ser praticamente, dependendo do tamanho da operação, do valor da operação, pode ser praticamente o valor do excesso que você está pagando para a instituição financeira. Por isso que eu já faço sempre um alerta. Muito cuidado, cuidado mesmo com essas assessorias que trazem ofertas no sentido de reduzir 70% o valor do seu financiamento, essas ligações que você recebe de assessorias dizendo que sabe que você tem um financiamento, que você tem condições de reduzir não sei quantos por cento, porque é temerário esse tipo de operação. Já tem vários casos aqui no escritório que o cliente chegou dizendo que tentou contratar essas assessorias, começou a pagar o novo valor da parcela diretamente para a assessoria, não deu 2, 3 meses depois que estava o oficial de justiça lá buscando o carro dele na casa. Então, muito, muito cuidado com esse tipo de oferta, né? Porque É, a pessoa já tá no prejuízo, certo? E daí, eventualmente, se ela perde, a única coisa que ela tem que seria o carro ou o imóvel, o prejuízo é maior ainda. Então, já aderiu ao empréstimo. Então, tem que ter calma, não tem que ter pressa de fazer o questionamento. Eu sei que, eventualmente, tem situações, Angela, que o consumidor não está aguentando mais pagar a parcela. Daí é um outro cenário. Daí a gente vai para a linha de socorro mesmo. Que daí a gente tem que fazer um trabalho para conter aí, para que não haja um prejuízo maior. Agora, se tem condições de pagar, continue pagando e faça uma análise bem criteriosa antes de entrar com uma ação judicial. Sempre digo para todos, a ação judicial não é uma aventura. Quando você vai entrar com uma ação judicial, você tem que ter convicção e tem que ter, digamos assim, uma tese jurídica e as provas muito bem firmes para que você não tenha um revés. Se você perde uma ação judicial, além do prejuízo que você pode ter, como eu já falei, você pode ainda ter uma sucumbência para pagar, né? Que é quando você tem que pagar advogados pagar honorários para o advogado da parte contrária. para você discutir esses juros que você considera abusivo no teu empréstimo, necessariamente tem que ser o caminho do judiciário. Isso não dá para fazer via Procon, via consumidor.gov, via outros canais de relacionamento do consumidor. O Procon ele pode de repente notificar lá a instituição financeira, mas ele não é um órgão judicial, né? Ele é um órgão, digamos, regulador. Se eventualmente tiver por exemplo, o banco não quer te passar alguma informação, o Procon pode intervir. Um outro expediente que o consumidor pode utilizar também, de repente ele está precisando de uma informação ou está precisando de um documento do banco, o banco não está querendo fornecer, ele pode ir via Banco Central, que o Banco Central é um órgão também que pode intervir junto aos bancos e exigir uma resposta. Ou você fez uma solicitação, não teve retorno do banco. Então é mais nesse sentido, né? Agora, se você quiser discutir o contrato,
né, revisar as cláusulas do contrato é só via judicial mesmo. E aí, como você disse, tem custo, né? Vai ter custo para o cidadão. Isso. E ele tem que balancear, ele tem que fazer o cálculo para ver se vale a pena ou não. Agora, como que ele faz para não cair nesses golpes que a gente tem tanto aí? Todo dia temos notícia de alguém que contratou uma empresa de assessoria, de consultoria e está pagando e, de repente, descobriu via tabelião, como você disse, via o oficial de justiça que está perdendo bem porque aquela consultoria não fez nada. É só o valor, eu consigo identificar isso, bastando ele dizer, eu arrumo 70% de desconto nisso, ou tem alguma outras dicas primeiro, que eu possa? Vou te dar um exemplo concreto da semana passada. Um cliente meu, ele recebeu um telefone, uma assessoria de São Paulo, oferecendo 70% de desconto no valor da parcela do financiamento de veículo dele. Daí eu analisei o contrato, eu falei que não compensaria para ele entrar com a ação, tendo em vista a taxa de juros que era praticada pelo banco, né, e em comparação com a média do mercado, e que seria, ele reduziria muito pouco frente ao custo que ele teria para entrar com a ação. Daí veio essa oferta dessa financeira aí, dessa consultoria, e daí eu falei para ele, tá, então você vai pagar 70% a menos da parcela. Como que é feito esse pagamento? Daí ele ficou olhando para mim, não sei. Então pergunte lá para essa consultoria como que é feito o pagamento. Daí a consultoria, não, vai sair um boleto, tal. Daí eu falei, mas da onde que é esse boleto? Não, é um boleto que nós emitimos. Então era um boleto que a própria assessoria emitiria. Nesse caso, quando você tem uma redução de parcela, de fato, esse pagamento ou vai diretamente para a instituição financeira ou diretamente para o juiz. E o que acontece muito nessas consultorias financeiras, eles que recebem o valor da parcela. E, eventualmente, eles acabam não repassando, acabam retendo o valor e não repassando nem para o juiz e nem para o banco. Por que eles não repassam? Porque eles não vão ter como repassar. Porque o banco ele não vai emitir um novo boleto com um novo valor da parcela. E para o juiz, você depende do juiz dar uma liminar estipulando o novo valor da parcela. Eu tenho casos aqui que eu consegui liminar. Teve uma redução, mas a cliente, todo mês, o meu escritório manda o boleto do juiz, é uma guia de depósito judicial para a cliente, ela faz o depósito. Então, daí é uma operação segura. Agora, a partir do momento que eles falam, não, nós mesmos vamos emitir o boleto, então já é um sinal que você pode estar caindo num golpe. E aí você não tem um comprovante, o comprovante que você tem de pagamento é para um terceiro, não é daquele que você realmente está devendo. Isso também é um ponto de alerta, né? O que você está falando é um ponto de alerta. Se eu não estou pagando para quem eu estou devendo, como que eu vou confirmar para essa empresa que eu estou devendo que eu estou pagando? Né? É uma questão para se pensar, exatamente, né? E além disso, da parcela reduzida que você vai pagar para quem você não está devendo, ainda eles vão te cobrar mais o serviço deles. Então, é de si. Por isso que eu digo, tem que fazer conta, analisar, esclarecer todas as dúvidas. Eu sempre digo, não tenha vergonha de perguntar, esgote até o último aí as dúvidas para que você não caia em cilada. Em sua 9ª edição, o Prêmio Jatobá PR 2025 traz uma boa notícia para você, profissional que lidera a comunicação corporativa de uma agência, grande organização ou marca, e vem desenvolvendo cases de sucesso ao longo de 2024 ou 2025. Para cases produzidos por sua equipe, foram criadas 12 categorias exclusivas para as agências de comunicação, grandes ou boutiques, 12 para organizações empresariais ou públicas, e ainda mais 6 categorias exclusivas, 5 para cases internacionais, América Latina, e uma sobre a COP30. Venha participar. O reconhecimento poderá chegar com a conquista do tão desejado troféu Jatobá PR. Vai encarar o desafio?
E o interessante é que nessas empresas de consultoria, praticamente eles usam o mesmo slogan, né? Redução de 70% da sua dívida. Por que 70%? Será que esse é um número cabalístico que chama a atenção do consumidor que está endividado? Que na verdade digamos assim, porque assim, tem casos, que daí é um outro ponto, tem casos que às vezes o valor da operação não é tão alto e o banco acaba nem entrando com a ação, entendeu? Então, Uhum. daí que acontece? Como que funciona a instituição financeira quando há o atraso das parcelas, seja de financiamento de veículo ou de qualquer modalidade de empréstimo? As dívidas, quanto mais tempo elas ficam vencidas, as instituições financeiras elas têm comitês internos e elas fazem análise. Então, a partir do momento que aquela dívida está muito tempo vencida, ela entra numa modalidade de crédito que já não é um crédito bom que o banco tem a receber. E daí que se oportuniza descontos interessantes para o consumidor, eventualmente quitar a dívida. Então, por isso que você pode chegar lá. Eu já fiz acordos aqui no meu escritório de 90% a 95% de desconto, mas eram dívidas que estavam vencendo há 10, 15 anos, entendeu? Então, Uhum. o que não vai ocorrer, por exemplo, em casos que o empréstimo tem garantia, tem imóvel, tem veículo. Se o banco sabe onde está o veículo, ele não vai te dar desconto de 70%, 80%, 90%. Ele vai atrás do veículo. Agora, tem casos que acontece muito que, eventualmente, o veículo ou o próprio consumidor esconde o veículo, ou ele passa para frente, o veículo some, o banco não sabe mais o paradeiro. Lá depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, o banco vai lá e dá um desconto bem grande para se quitar essa Essa dívida. operação. Mas É, assim, mas é um outro cenário, não tem nada a ver com aquele cenário inicial que nós falamos, que a pessoa está pagando em dia e daí resolve cair nessa dos 70% e começa a pagar para a consultoria. Daí, primeiro, que ela vai entrar na inadimplência. E segundo, que se a operação estiver com garantia, a primeira coisa que vai acontecer é o banco vir atrás do teu carro, da tua casa, para retomar, para que ele possa receber o valor do empréstimo. tá. Então a gente tem que ficar bem claro isso, né? Fazer uma revisão de juros, de contrato de juros, não é a mesma coisa do que você estar há anos atrasado e fazer aí uma negociação daquele valor. Né? O juro, a revisão de contrato é aquilo que eu estou pagando agora, né? Nesse momento. Isso. E aí dificilmente vai se conseguir uma redução de 70%, né? Pelo que você E às colocou. vezes, por exemplo, você faz a revisão com bem fundamentado. Eu tenho um processo que demorou 10 anos. Daí lá no final do processo, o banco, vamos fazer um acordo, eu te dou um desconto de 70%, 80%. Mas depois de 10 anos, depois que você trancou o banco, que ele não conseguiu mais executar teus bens, tal, então foi feito um trabalho jurídico consistente para você chegar nesse patamar. Agora, aquela oferta já inicial vai reduzir 70%, é um cenário totalmente diferente, né? Ou seja, para a gente finalizar aqui, que o nosso tempo está acabando, se você quiser fazer, se o consumidor, o cidadão que tiver um empréstimo e está duvidando daqueles juros que está pagando, considerando ele muito alto, ele quer fazer uma revisão, procure um advogado. Não entre nessas empresas de consultoria. Evite completamente essas empresas de consultoria, que pode ser uma furada muito grande. É essa a recomendação. Procurar um advogado da área do direito bancário, que tenha conhecimento de contratos, que daí ele vai saber lhe orientar. E, eventualmente, na sequência, você vai ter que contratar um perito para fazer o cálculo do seu contrato, né? Para identificar ali os valores. Esse é o primeiro passo. Uhum. Depois, se eventualmente o advogado falou, não, dá para discutir, passa para um contador, para um perito, ele vai fazer o cálculo. Depois que você tiver esses valores em mãos, o que eu indico? Você fazer um estudo financeiro, se vale a pena você entrar mesmo com a ação, considerando o valor dos honorários do advogado e o que eventualmente você vai gastar com o perito e com o processo como um todo, para daí depois você tomar a decisão
de entrar ou não com a ação. Então, tá aí, não é nada rapidamente, são processos que vão tendo que ser cumpridos para que você realmente tenha segurança do que você está fazendo e para você não cair em golpes e tudo mais, né? É bem por esse lado, né, doutor? É isso mesmo. Fazer um estudo com calma, sem pressa. Porque se você tiver pressa, a chance de erro é maior. Pode até dar certo, mas quando você faz as coisas com pressa, principalmente se tratando de demanda judicial, a chance de você errar é muito maior. E duvide sempre se você receber uma oferta de alguma consultoria para reduzir teus juros, é isso, né? Desconfie sempre, né? Ofertas atentadoras, sempre desconfie. Sempre desconfie. Muito obrigada, doutor Rafael, por participar aqui, por trazer essas informações para a gente. Eu que agradeço, Ângela, foi um prazer participar aí desse programa com vocês. E aí hoje aprendemos, né, que revisar um contrato de empréstimo pode ser um caminho viável para quem está endividado, mas só quando for feito com responsabilidade e orientação jurídica. Também entendemos a importância de evitar empresas que prometem soluções fáceis e rápidas, muitas vezes com promessas enganosas. E você aí, que está vendo a gente aqui no Consumo em Pauta, fique atento aos seus contratos e aos seus direitos. Em caso de dúvida, procure um advogado de confiança ou um órgão de defesa do consumidor. Até a próxima semana, aqui na Rádio Mega Brasil Online, com mais um programa Consumo em Pauta. A gente trabalha para destravar o seu dia a dia do consumidor. Até lá!